Vamos lá, amores, dá continuidade. Vamos fazer a questão de número 8. Diz assim, ó. A tabela fornece dados sobre a solubilidade em água do dicromato de potássio em temperaturas diferentes. Vejam que eu estou expressando o máximo que eu consigo dissolver nesse sal para cada 100 gramas de água a cada temperatura. Tudo bem? Aí ele diz, a 200 gramas de água a 40 graus foram adicionados 63 gramas desse sal, que é o dicromato de potássio. Bora avaliar. Na temperatura de 40 graus, eu observo que 100 gramas de água consegue dissolver no máximo, pessoal, 29 gramas do dicromato de potássio. Está aqui expresso na nossa tabelinha, não é? E como ele usou 200 gramas de água, que é a quantidade que ele colocou inicialmente, então esse valor de dicromato aqui vai ser X, que vai ser equivalente a 58. Ou seja, se eu coloco 63, eu sei que eu não vou conseguir dissolver 63, só vou conseguir dissolver 58. Então vai gerar aqui um valor correspondente a 5 gramas de corpo de fundo, que já colocaria como resposta a letra B de bola. Beleza? Mas bora pensar, quando você aquece ou quando você resfria, você não altera a quantidade de soluto e solvente. Não. Você altera o que você consegue dissolver. Mas a quantidade de soluto e solvente permanece a mesma. Então, quando ele sugeriu que aqueceu até 60, veja que a 60 graus a solubilidade é 100 gramas de água, dissolvendo no máximo 50 gramas desse sal. Tá aqui, ó. Como ele usou 200 gramas de água, a quantidade que ele vai conseguir dissolver aqui será 100 gramas. O que eu quero mostrar a vocês? Eu quero mostrar que a 60 graus eu consigo dissolver até 100. Se eu colocar 63, porque permanece com a minha quantidade de soluto, né, não vai gerar mais corpo de fundo. Então, por isso que tem aqui 0 de gramas de corpo de fundo. Mas quando ele resfriou para 20, que foi a última etapa, a 20 graus a solubilidade é 100, dissolvendo no máximo 13. Como tem 200 de água, eu vou conseguir dissolver no máximo 26. Como são 63, então se é 63 que eu tenho menos 26, que é o máximo, vai gerar 37 gramas de corpo de fundo, confirmando aí a resposta à letra B, ok? Segue adiante. Questão de número 9. O volume de solução aquosa de NaOH, 20% em barra V, necessário para preparar 400 ml de uma solução de concentração igual a meio mol por litro, é igual a V sólidos. Preste atenção. Veja que o meu desejo é preparar uma solução cuja concentração seja de meio mol por litro de hidroxissódio, né? Num volume de 400 ml. Mas eu disponho, ou seja, a minha solução estoque, o que eu disponho no laboratório, é de uma solução cuja concentração é 20% em barra V. E eu quero saber quanto de volume eu devo pegar dessa solução para obter essa solução aí que eu estou desejando preparar. É uma relação bem interessante, né? Porque você sabe que quando você aumenta o volume, a concentração diminui. Então, a solução estoque, a solução preparo, segue essa relação inversa. Quanto menos volume, mais concentração. Então, o que você vai fazer é estabelecer aquela ideia. A concentração estoque vezes o volume estoque é igual a concentração preparo vezes o volume preparo. Se a concentração aumenta, o volume vai ter que diminuir. Então, o que eu quero que vocês comecem a compreender é que basta agora estabelecer o critério que eu tenho que trabalhar com a mesma unidade de concentração. Por quê? Qual foi a concentração preparo? Foi meio mol por litro. Qual foi o volume preparo? Foi 400 ml. Eu quero saber qual é o volume estoque, mas eu preciso que eu determine a concentração estoque. Só que a concentração estoque está em porcentagem M barra V. E a concentração preparo está em mol por litro. Tem que trabalhar com a mesma unidade, né, minha gente? Então, eu tenho que passar isso aqui para mol por litro. Beleza? Aí você diz, como é que eu vou fazer isso, Aaron? Simples. Lembre que porcentagem é para cada 100. E quando ele fala porcentagem em barra V, você pode usar a massa em grama e o volume em ml. E aí você tem 20 gramas para cada 100 ml. Tudo bem? Então 10% em barra V é 10 gramas para cada 100 ml. Mas eu quero transformar em mol por litro. Então eu não quero trabalhar com 100 ml, eu quero trabalhar com litro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se 20 gramas está para cada 100 ml, em 1000 ml, que é um litro que eu quero trabalhar, eu vou ter uma massa de 200 gramas. Então eu acabei de encontrar a relação de 200 gramas para cada litro. Mas eu não quero grama por litro, eu quero mol por litro. Então, amores, eu vou pegar essa massa de 200 gramas e vou dividir por 40. Por que 40 não? Porque é a massa molar. Eu quero saber quantos mols tem aí em 200 gramas.
Então, eu vou pegar 200, vou dividir por 40, que é a massa molar, para saber quantos mols eu vou ter. Lembra, ó, o número de mols é a massa da amostra sobre a massa molar. 200 sobre 40 vai dar 5 mols por litro, não é isso ou não? E aí eu venho aqui, ó, coloco esse valor como 5 e, consequentemente, determino o volume estoque, que é 40. Beleza? Segue adiante. Questão 10. A 25 graus, o indicador vermelho de fenol apresenta cor amarela em solução aquosa de pH abaixo de 6,4, que é um pH ácido. E cor vermelha em solução de pH acima de 8,2, que é um pH básico. Beleza? Considere um tubo de ensaio contendo água destilada a 25 graus e gotas desse indicador. A esse tubo foi adicionado um óxido que mudou a cor apresentada para amarelo. Pronto! Se amarelou é porque ele quer que o meio fique ácido. Aí ele quer saber qual óxido pode ser esse. Então vamos lá. Lembra de um detalhe. Lembre que basicamente existem 5 tipos de óxido. E o óxido que ele quer é o óxido ácido, porque ele quer que gere o meio ácido, né? Um óxido ácido é aquele que em contato com a água vai formar um ácido, ou ele é capaz de neutralizar uma base para produzir sal e água. E como é que você identifica na prova? Um óxido ácido ele vai ser identificado quando o oxigênio estiver ligado principalmente a um ametal, ou a um semimetal, ou até mesmo a um metal de elevado NOx, acima ou igual a mais 4. Quando acontecer isso, ele vai estar tendo uma covalência, porque o oxigênio, por exemplo, quer ganhar, e as estruturas ametálicas e semimetálicas também querem ganhar. Então, esse garotinho aqui ele vai ter uma natureza molecular, e quando colocado em água, vai formar um ácido correspondente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o CO2, que é o oxigênio ligado a carbono, que é um ametal, né? E ao ser colocado em contato com a água, forma o ácido carbônico. Então, toda vez que o oxigênio estiver formando um composto binário com um ametal ou com um semimetal, por exemplo, vai formar uma substância de caráter ácido. Quando o oxigênio estiver ligado a um elemento da família 1A ou 2A, aí o caráter dele vai ser iônico, né? Porque ele vai ter, o oxigênio vai querer ganhar, esses metais vão querer perder, ou até mesmo algum outro metal que tem essa carga mais 1 ou mais 2, que é uma carga pequenininha, né? Aí ele vai caracterizar o que nós chamamos de óxido básico. Então, o que é o óxido básico? É quando o oxigênio está ligado simplesmente a um metal da família 1A ou 2A, ou um metal de baixa carga. E ao ser colocado em contato com a água, vai formar uma base correspondente. E é isso que eu coloquei aqui para vocês. Vou até apagar para vocês visualizarem melhor. A lógica é essa. Quando o oxigênio estiver ligado ao elemento da família 1A ou 2A, por exemplo, CaO, que é o oxicálcio, que é a cal viva, né? Ao ser colocado em contato com a água, vai formar o hidroxicálcio. Vai gerar um óxido básico. Quando ele estiver em contato com um metal, semimetal ou até mesmo metal de elevado NOx, ele vai ter um caráter ácido, vai ter natureza covalente e ao reagir com a água vai formar um ácido correspondente. Então aqui você está vendo, ó, CO2, ácido carbônico, SO2, ácido sulfuroso, N2O5, oxigênio com nitrogênio. Para quem não lembra, os ametais é família 7A, COP 100, tá? Esses são os elementos que são ditos ametálicos. Toda a família 7A, além de carbono, oxigênio e fósforo, enxofre, selênio e nitrogênio, beleza? Então, quando o oxigênio está ligado, por exemplo, ao N, ele forma uma estrutura ácida, forma um óxido ácido. A não ser que sejam esses três, que são correspondentes aos chamados óxidos neutros ou indiferentes. São aqueles que não reagem com a água. Não tem caráter nem ácido nem básico, que é o CO, o NO e o N2O. Então, nesse caso, como ele queria o óxido ácido, eu já cortaria o N2O, que é neutro, o CO, que é neutro, cortaria o CaO e o K2O, porque são óxidos básicos, que o oxigênio está ligado ao elemento da família 1A e 2A, e só sobraria justamente o NO2, que vai caracterizar a condição do oxigênio estar ligado a um metal e formar um ácido correspondente. Existe ainda o óxido anfótero, que são aqueles que podem se comportar ou como ácido ou como base, dependendo de quem ele está reagindo. Se ele reage com a base, ele se comporta como ácido e vice-versa. E os principais é o óxido de alumínio e de zinco. Então, estou fazendo uma revisão aqui geral para você lembrar essa ideia dos óxidos, ok? Vamos agora para a questão 11. A questão 11 fala da combustão associada ao metano, né? Ele fornece as entalpias padrão de formação das substâncias e ele quer saber qual é a massa de água que pode ser aquecida de 20 a 50 com a energia liberada na combustão de um mol de metano. Veja só. A gente sabe que o metano é o CH4. Combustão completa vai reagir com oxigênio e vai produzir CO2 e água. Beleza? Vamos fazer um balanceamento rápido aqui, ó. Um carbono, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 com mais 2, 4 oxigênios. Aqui 2 vezes 2, 4.
A gente sabe que a energia associada à queima do metano pode ser utilizada para aquecer a água. Então, para que eu saiba qual é a massa de água que vai ser aquecida, eu tenho que usar aquela expressão, né, do calor sensível, Q igual a mc delta T. Porque eu quero saber qual é a massa de água, o calor específico ele te deu, o delta T 20 para 50 é 30, e basta eu descobrir qual é a quantidade de calor que eu estou fornecendo para a partir daí saber a massa da água. Mas, Aaron, como é que eu calculo o ΔH dessa reação? Basta saber a entalpia de formação. Por quê? Nós sabemos que é possível calcular a variação de entalpia de uma reação a partir do conhecimento das entalpias de formação das substâncias. Pela lógica que a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. É final menos inicial, né? A ideia deve ser a função de estado. Comparar o estado final com o estado inicial. Então, para fazer isso, primeiro a ideia, vamos calcular a entalpia dos reagentes, tá? Vou apagar aqui para você não se atrapalhar, depois eu boto novamente. Mas está aqui, ó. Que é um reagente? Vai ser a entalpia de 1 mol de metano, que ele deu, mais 2 vezes a entalpia do O2. Como o O2 é uma substância simples, a entalpia dele é 0. Lembra no estado padrão? E aí, ó, a entalpia do metano é menos 75, que ele deu. A do O2 é 2 vezes 0, que dá 0, e então fica menos 75. Vou fazer a mesma coisa para o produto. A energia do produto de 1 mol de CO2 é menos 394. E da água, 2 vezes a água, é 2 vezes menos 286. Aí eu pego esse valor do CO2, 2 vezes o valor da água e acho a entalpia do produto. E faço final menos inicial, que dá justamente menos 891, que eu vou pegar o valor final e subtrair pelo valor inicial. Sabendo o ΔH, eu aplico a ideia do quimacete, que é o calor científico. Calor sensível. Eu tenho aqui o calor, eu vou descobrir qual é a massa, o calor específico que ele deu e a variação de temperatura é 30. Eu descubro que essa massa é 7 quilos, porque o calor específico estava em quilojoule, com a mesma unidade que ele colocou aqui as entalpias de formação, e estava para cada quilo. E aí eu já estabeleci essa massa em quilo, então eu consigo determinar logo a resposta, que é a letra E. Beleza? Questão 12, questão difícil essa. Assim como a outra também foi difícil. Um volume de 200 ml de uma solução aquosa, meio mol por litro de sulfato de cobre 2, foi submetido à eletrólise. Minha gente, toda vez que ele falar de eletrólise numa prova, você tem que entender que você vai descarregar um íon. Tipo, cobre 2 é cobre mais 2, que vai se transformar em cobre 0, que é o cobre metálico. Então eu vou descarregar esse íon. E ele descarrega, desse caso aqui, tendo a capacidade de receber elétrons. Então, cobre mais 2 dando cobre 0, ele vai reduzir desde que alguém venha fornecer elétrons para ele. Então, eletrolizar é fazer com que íons sejam descarregados, originem substâncias de carga zero. No caso aí, o sulfato de cobre 2, ele vai ser eletrolizado, originando o cobre 0, que é o cobre metálico, beleza ou não? Durante esse tempo de 10 horas e durante essa corrente aqui de 500 mA. Então, vamos comigo, tá? Onde ele fala que deposita cobre metálico no cátodo. Meus amores, a gente consegue descobrir qual é a carga gerada por um circuito eletrolítico se a gente souber a corrente e o tempo? Conseguimos, Heron. Exatamente. Você sabe que a carga é corrente vezes tempo. E aí, se você pega a corrente, que está aqui em miliampere, bota 10 a menos 3 ampere, não é? E você pega esse tempo em hora e passa para segundo, multipliquei, por 60 para passar para minuto, depois por 60 para passar para segundo. Aí eu acho essa carga em Coulomb, já que quando essa corrente é em ampere e esse tempo aqui é em segundo, a gente já sabe que essa carga aqui vai ser em Coulomb, beleza? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação da eletrólise, né, da descarga do cobre, e vou lembrar que a proporção vai ser 1 mol de íon cobre que está sendo eletrolizado para cada 2 mols de elétrons. Essa proporção está bem escrita aqui. Então, qual é a lógica? 2 mols de elétrons equivale a que carga circulante? Lembre que 1 mol de elétron equivale a 1 farad, que é 96.500 Coulomb. Então, no lugar de 2 mols de elétrons, eu posso colocar 2 vezes 96.500. Então, 1 mol de cobre equivale a 2 mols de elétrons, que é 2 vezes 96.500. Qual é a carga que foi gerada por essa corrente por esse tempo? Não é 18.000? Então, 18.000 vai dar esse número de mols de íons eletrolizados. Então, essa é a quantidade eletrolizada, beleza? Só que você concorda que existia uma quantidade inicial? Existiram. Nem tudo que existia no início foi eletrolizado, porque eu não gerei ali corrente e tempo suficiente para eletrolizar tudo. Mas como é que eu sei isso? Bora calcular? O valor inicial era meio mol para cada litro.
Como eu tinha 200 ml, que é 0,2 litros, olha o número de mols que eu tinha no início. Ah, então esse era o valor inicial e isso aqui foi o que eu eletrolizei, não foi? Pronto. E a diferença é o que ainda resta no meio. Se eu pegar o que resta no meio e dividir pelo volume do meio lá, que é 200 ml, que é 0,2 litros, eu vou achar a concentração em mol por litro, concordam? E é justamente o que ele quer saber. Ele quer saber a concentração de íon cobre que ficou ainda na solução, que não foi eletrolizado, e aí você acha a resposta letra C, beleza? Questão 13. A questão 13 é baseada no princípio de que tem que existir conservação da massa e da carga, comparando o estado inicial, no qual é o elemento que vai decair, com os produtos que ele vai originar. Então, nesse caso, por exemplo, eu tinha massa 14, aqui eu continuo tendo massa 14. Então, essa partícula aqui vai ter massa desprezível, é 0. Aqui era 6, aqui é 7, então aqui tem que ser menos 1. Então, o Z eu sei que tem que ser uma partícula beta. Beleza? Porque a partícula beta é representada como uma partícula de massa desprezível e carga negativa. Então, eu já eliminaria a letra B, a letra D e a letra E. O pósitron, pessoal, é o beta positivo. E a gente conseguiu verificar que a carga aqui é negativa, não positiva, não é? Agora, ele quer que você saiba X e Y. Entre a letra A e C, quem pode ser X e Y? Lembrando que tem que ter a conservação da carga e da massa. Então, bora testar a letra A. O X seria o nêutron. Então, ó, vou botar aqui, ó. O nêutron, para quem não lembra, não tem carga, mas tem massa igual a do próton. Mais nitrogênio 7,14. Originando carbono 6,14. E esse Y, segundo a letra A, seria o próton. E o próton tem carga 1 e massa 1, né? Que é a partícula padrão. Será que bate? Bora ver. 1 com 14, 15. 14 com 15. 0 com 7, 7. 6 com 7, bateu. Então, realmente, aqui pode ser um nêutron e aqui pode ser um próton, fazendo com que a letra A ela tenha coerência em relação à sua resposta, tá? Beleza? Então, toma cuidado na hora da prova com essa caracterização. Questão 14. Eu quero que você analise um aminoácido e você diga aí verdadeiro ou falso. Possui átomo de carbono terciário. O átomo de carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, e não tem. Porque esse carbono, por exemplo, aqui, ó, ele está ligado a 1, ele está ligado a 2 carbonos. Mas esse aqui não é carbono, é N. Então, esse carbono aqui é secundário, hein? E aí você tem esse carbono aqui que é primário, que está ligado a 1. Esse aqui é secundário, que está ligado a 2. Secundário, secundário. Esse aqui está ligado a 1, só é primário. Então, não tem carbono terciário. Aí eu já eliminaria a letra A, já eliminaria a letra D. Tudo bem? Apresenta cadeia carbônica homogênea. Realmente não tem nenhum átomo entre carbonos, né? O famoso SNOOP. Então não existe heteroátomos, porque esse N e esse O não está entre carbonos. Então realmente tem uma cadeia dita homogênea, o que torna o item 2 o item verdadeiro. E aí, bora ver, a fórmula molecular é C6H14N2O2. A gente vai ter que contar para verificar se bate ou não. Vamos contar. Não tem como eliminar, a gente vai contar para verificar qual é a resposta, tá? Então, bora lá, vamos embora. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6. C6. Aí, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Está faltando um hidrogênio, hein? Esse garotinho aqui já está completo. Está com 4 ligações já. Esse aqui está faltando 2 hidrogênios, porque só estava fazendo 2 ligações. Esse é a mesma coisa e esse é a mesma coisa. E esse aqui também é a mesma coisa, né? Porque está fazendo 2 ligações, faltavam 2 hidrogênios. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, com mais 2, 11, com mais 1, 12. C6, contei certo, bora ver. 2, 4, 6, 8, 9. 9 com mais 1, 10. Com mais 2, 12. Com mais 2 daqui, 14. É 14. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, N2. Perfeito, 2 nitrogênios, está certinho. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, realmente está verdadeiro. O gabarito dessa questão é 2 e 3. Tá certo? E por final, a questão 15. Para aqueles que não lembram, esse garotinho aqui é o famoso vinilbenzeno, né? Porque esse aqui é o radical vinil, que é quando você tem 2 carbonos com a dupla entre si. E você chama ele oficialmente de etenil, né? Porque são 2 carbonos et com a dupla aqui em, e como é um radical íon, mas usualmente ele é chamado de vinil. Aí quando você tem um vinil ligado a um anel aromático, fica vinilbenzeno. E o vinilbenzeno ele é conhecido com o nome de estireno. E aí o que acontece? Quando você submete ele a uma ação catalítica devida, e sobre
ação de temperatura e pressão adequada, o que vai acontecer é que essa pi vai se quebrar e permite que essas moléculas elas venham a se unir, formando uma macromolécula, gerando uma estrutura polimérica, que vai ser chamada justamente de poliestireno, né? Essa pi ela se quebra e permite que esses monômeros se unam. E aí você produz o poliestireno, que é um componente que é usado na fabricação, por exemplo, do isopor. E aí você teria como resposta a letra B de bola, beleza? Então temos aí tranquilidade, a questão 15 como sendo letra B. Eu já falei aqui para você, já tinha montado, não tem mistério. Então temos aí a resposta letra B. Então, ó, valeu, beijo no coração de vocês.